Ministro, aqui no plenário deste Senado, eu diria que neste Congresso Nacional deve ter tido algum parlamentar que defendeu a Lava Jato tanto quanto eu. Mais do que eu, não teve. Não teve e não tem. Eu continuo defendendo qualquer operação de combate à corrupção. Acho que é um princípio, aliás, é um pré-requisito do homem público. Vossa Excelência sabe disso. Vossa Excelência, se não sabe, a PEC do fim do foro, que o senador Álvaro Dias falou ainda há pouco, eu fui o relator. E encaminhei para aprovação no plenário do Senado integralmente, conforme o texto que foi encaminhado pelo autor, o senador Álvaro Dias. E rogo para que seja aprovado pela Câmara o quanto antes. Da mesma forma, ministro, o senhor sabe muito bem, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, eu disse que a nossa, e eu sou líder da oposição ao governo Bolsonaro aqui nesse Senado, mas eu disse que a nossa oposição não seria situação automática, nem seria oposição sistemática. E dizia que um ponto de encontro que tenho com o senhor, são os aspectos do pacote anticrime em relação ao combate à corrupção. Tenho divergências, notadamente no excludente de ilicitude, mas tenho convergência em outros aspectos. Mais que isso, eu fui um dos poucos aqui, senhor ministro, até contra a base do vosso governo, a querer que o COAF ficasse sob o Ministério da Justiça. Alguns da base do vosso governo votaram para que o COAF não ficasse sob a guarda de Vossa Excelência. Faço essa preliminar para as perguntas que farei e para, em seguida às perguntas, proceder um rápido comentário. Então, faço essa preliminar para dizer que combate à corrupção não é patrimônio individual de ninguém. Não é patrimônio seu, não é patrimônio de nenhum procurador da República, não é patrimônio de nenhum senador, não é obra de nenhum herói aí colocado, é obra da sociedade brasileira. E tem que ser tarefa da sociedade brasileira e obrigação de homens públicos. Dito isso, senhor ministro, eu faço a preliminar para dizer autoridade para as perguntas e dúvidas que eu considero necessárias serem aqui esclarecidas. Sobre todos os acontecimentos que Vossa Excelência já tem conhecimento e sobre vossa condução à frente como juiz da força-tarefa da Operação Lava Jato, hoje o senhor faria alguma autocrítica da forma como conduziu o processo, em especial a troca de mensagens com os procuradores? Vossa Excelência acredita que agiu de forma insuspeita ou crítica? Olhando em retrospecto, Vossa Excelência agiria de forma diferente? O senhor, há pouco, a conta oficial do Telegram, no Twitter, diferentemente talvez do que tenha sido lhe informado, disse que pode haver possibilidade das conversas estarem nas nuvens. Tendo essa possibilidade de conversas no Telegram estarem nas nuvens, o senhor abriria mão do sigilo? Convidaria aqueles com quem o senhor conversou para abrir mão do sigilo e dessa forma tornar pública todas as conversas? Já claramente o senhor disse que não tem nada a temer. Eu digo isso porque isso foi um Twitter do Telegram, oficialmente, ainda há pouco, dizendo isso, da possibilidade, a contrário senso do que foi divulgado aqui. Por fim, aqui mesmo nessa audiência, eu ainda teria réplica, né, senhora presidente? Isso. Não, eu vou usar a réplica. Mas ainda nessa audiência, em uma matéria, em uma entrevista sua ao Estadão, o senhor disse em relação ao caso Intercept, não é só uma invasão pretérita que um veículo de internet resolveu publicar. Não é só uma invasão pretérita que um veículo de internet resolveu publicar o conteúdo. Nós estamos falando aqui de um crime em andamento. O que Vossa Excelência quis dizer em relação a crime em andamento? Estava se referindo ao Intercept, à ação dos hackers? Qual, a partir daí, a percepção de Vossa Excelência? Tem alguns segundos, eu deixo para a réplica, presidente. Senadora,
pese o seu histórico, né, os seus discursos, seus posicionamentos históricos em relação à corrupção, eu, com todo respeito, acho que, em relação a esse tema, o sensacionalismo da divulgação dessas mensagens desde o início lhe causou uma impressão equivocada acerca da realidade dos fatos. Como Mas nós temos... Você está falando de mim? Não, estou fazendo uma ponderação. Tá? Desculpe, é que eu não entendi a ponderação. Não. A minha ponderação é que, em relação a muita gente, talvez o senhor senador, respeitosamente, esteja incluído nesse grupo. Tá? Ah, talvez. Bem, Porque eu não expressei minha opinião, desculpe. tá bom. Talvez, então, vamos dizer assim, o sensacionalismo como essas supostas mensagens foram divulgadas tenha lhe causado uma avaliação errada do que aconteceu em relação a esses fatos. O fato é que já foi dito aqui por vários, por mim, fora aqui dessa audiência, não são incomuns conversas entre juízes, procuradores, policiais e advogados no cotidiano da nossa prática forense. Nossa prática forense é diferente, por exemplo, da tradição anglo-saxã, onde existe uma quase impossibilidade desse tipo de interlocução. Mas o nosso sistema é diferente. E no nosso sistema, o juiz da ação penal é o juiz da fase de investigação. É ele que atende requerimentos do Ministério Público, da polícia, dos advogados, e eventuais conversas, embargos auriculares não deixam de ser incomuns. Do outro lado, nós estamos falando aqui de uma operação que nas minhas mãos durou 4 anos. Não é? Então essas conversas se repetiram com procuradores, policiais e advogados durante muito tempo. Nós estamos falando de 4 anos aqui. Do outro lado, abstraído o sensacionalismo, abstraído a possibilidade de adulteração parcial dos textos das mensagens, não existe nada ali de conteúdo ilícito ou ilegal. De forma que, se nós formos observar os fatos da operação, o número de deferimentos, prisões, por exemplo, o número de indeferimentos, o número de recursos interpostos pelo Ministério Público em relação às minhas sentenças. Quase que integralmente houve recurso em todas, salvo uma, de 45. Se nós vamos observar tudo isso, não há aí nenhuma espécie de conluio ou convergência absoluta entre a posição do Ministério Público ou do juiz. Do outro lado, a indagação se eu me arrependeria do que fiz, não, eu acho que nós mudamos um padrão de impunidade da grande corrupção que nós tínhamos no país. E a dinâmica da operação gerava, às vezes, essas interlocuções informais, mas nada feito fora do extraordinário ou dentro da legalidade. A questão do Telegram, da nuvem, tal, não sei. A informação que eu tenho é que, uma vez sair do Telegram ou apagadas as mensagens, se apaga igualmente nas nuvens. Pouco. Bem, a informação que eu tenho é diferente, mas eu não sou um técnico, não sou um especialista nessa matéria. Ter-se-ia que ver isso aí. Vamos lembrar que o Telegram não tem representação no Brasil. Não é uma coisa assim tão simples. A pergunta... O crime em andamento, Sim, perdão. perfeito. Olha, o crime em andamento é porque, até onde eu tenho notícia, aparelhos celulares de outras pessoas estavam sendo continuamente atacados, não é? E com o conteúdo capturado. Então, por exemplo, se nessa semana, depois do início dessas divulgações, novos celulares foram hackeados e o aparelho, vamos dizer, capturado o conteúdo, nós vamos aceitar a divulgação, então, desse material por qualquer órgão de imprensa? Eu acho muito grave. Não é? Por isso, um crime em andamento. Ministro, eu repilo qualquer violação da intimidade por conta de atuação de hackers de quem quer que seja. Mas eu saúdo a liberdade de imprensa que possibilita a qualquer cidadão saber a prática e a atuação de suas autoridades. Aliás, é de George Orwell uma frase que diz: jornalismo é publicar tudo aquilo que não querem, todo o resto é publicidade. Eu fiz a pergunta em relação ao crime em andamento porque eu tenho autoridade, inclusive, para falar sobre liberdade de imprensa aqui, porque outrora o site antagonista
recebeu censura do Supremo Tribunal Federal. Eu fui o primeiro parlamentar a me solidarizar com o site. Aliás, a censura não foi do Supremo Tribunal Federal. A censura foi emanada da presidência do Supremo Tribunal Federal. Fui o primeiro a me solidarizar com o site. Da mesma forma que solidarizei com o site antagonista, eu creio que é o livre exercício da condição de jornalismo, do jornalismo, a publicação de matérias por conta do Intercept. Por fim, senhor ministro, só concluindo, presidente, no minuto que me resta, ministro, sinceramente, lhe falando do coração aberto, deixa lhe retratar o seguinte. Eu continuo apoiando todas as operações de combate à corrupção, inclusive as que vierem a ter neste governo. Porque, ao contrário do que foi dito, em um momento aqui, não sei se foi erro de estilo de Vossa Excelência, o senhor disse a corrupção estava disseminada. O senhor colocou no pretérito perfeito. Ministro, o senhor me permita, tem casos de corrupção no atual governo a qual o senhor serve. Tem um ministro envolvido com escândalo de laranjas. Tem denúncia de utilização de caixa 2 em relação a outros ministros. Então, enfim, tem denúncia de todas as ordens. O ministro do Meio Ambiente é denunciado por crime ambiental. E por aí vai. A corrupção existe na estrutura do Estado brasileiro. E tem que ser combatida porque é uma estrutura da formação patrimonial do Brasil. E não é dever nem somente seu, nem somente meu, é dever de todas as autoridades públicas. Por fim, ministro, deixa eu lhe dizer, como apoiador da Operação Lava Jato que fui, me permita dizer, o senhor tinha 2 caminhos. Aqui, a história. Aqui, a sua carreira. Eu sou historiador e posso lhe dizer uma coisa. Já concluo, presidente. Não tem na história brasileira notícia de ter tido nenhum juiz na história com o papel de destaque que Vossa Excelência teve. Talvez um jurista, Rui Barbosa. Um juiz, não. O senhor poderia passar para a história, e eu acho que considero isso relevante, como o principal personagem do combate à corrupção do país no século XXI e nos séculos anteriores. O senhor optou servir a um governo, e me permita, o governo mais desastrado, mais atrapalhado da história e que não é imune à corrupção. Senador, eu peço escusas para dizer isso, mas eu aceitei vir para o governo por um objetivo muito específico, que eu coloquei publicamente todas as vezes. Como juiz, meu trabalho esteve constantemente ameaçado, por viradas de mesa. Isso acontecia em outros países. Veja lá na Guatemala, o que aconteceu no último ano. Veja lá na Itália, o que aconteceu após as operações Mãos Limpas. Eu recebi esse convite, eu aceitei de bom grado, com os objetivos de consolidar os avanços contra a corrupção, e nós podemos reproduzir esses avanços contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Então, as minhas intenções, ao assumir, foi aderir a uma missão. Existe esse governo específico, no qual tem a convergência com essa missão específica. Então, jamais traí os meus princípios, os meus ideais. Apenas mudei de posição na estrutura, vamos dizer, administrativa desse país, por entender que poderia fazer mais nessa posição. Presidente Simone, senhoras e senhores vereadores, senador, desculpa, eu estava me comparando, não, com a Câmara de Manaus, eu estava comparando aqui, quando vi cada um puxar a sua verdade parcial, que é comum a gente na Câmara Municipal, cada um pregar a sua verdade parcial. E aqui nós não vamos chegar à verdade final, cada um puxa a sua verdade parcial. Mas eu queria dizer da beleza da democracia. Eu aprendo muito com o Cid Gomes e, ao mesmo tempo, vou discordar dele já já. Com o Rogério Carvalho, aprendo muito com o Álvaro. Discordei do Flávio ontem, hoje vou concordar. Então, essa é a beleza da democracia. Por que eu digo isso, presidente? Não conheço o ministro Sérgio Moro, não preciso apertar a mão dele, não preciso abraçá-lo, para defender o que vou defender aqui. Quando eu acabar, eu não quero abraço do ministro, não vou cumprimentá-lo, não quero foto, vou só cumprir com o meu dever aqui. Quando eu faço uso da tribuna no Senado, e já fiz por 3, 4 vezes, defendendo as ideias do juiz Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, eu não estou defendendo a pessoa do Sérgio Moro, eu estou defendendo o legado dele, que é o legado da Lava Jato, que ainda está em pleno curso. E qual é esse legado?
Esse legado é a ruptura com a impunidade que campeava neste país. Ninguém pode negar isso. Aquela sensação de impunidade que fazia com que as pessoas de bem tivessem vergonha de ser do bem. Houve essa ruptura e o país passou a respirar melhor. Do que foi publicado até agora, eu já disse isso aqui, que vai a discordância com meus amigos Humberto Costa, Jacques Wagner, com quem eu também aprendo muito e aproveito o mundo democrático para discordar dele. Não vi nada, eu não vi nada demais. Sou jornalista, não sou advogado, mas naquele dia, se for só isso, se vier alguma coisa que me faça mudar de opinião, mudarei, mas do que eu vi até agora, eu não vi nada demais. Eu vim aqui cumprir o que me acho no dever de fazer, porque o país precisa de um ministro da Justiça forte. O país precisa de um ministro que esteja acima de suspeita, que tenha apoio, que possa levar adiante. Eu me recuso a discutir aqui as condenações da Lava Jato, a possibilidade do pessoal que está preso ir para a rua. Eu quero saber o que vai ser feito daqui para frente. Por isso eu preciso ter um ministro forte. Eu não posso ter um ministro da Justiça sempre sob suspeita, pessoas levantando suspeita, e aqui é a minha opinião, eu não estou discordando nem condenando a opinião de ninguém. Para mim, número são números. 2 mais 2 são 4 e acabou. Aquele mantra que o ministro está respondendo, de que foram 45 condenações, 44 o Ministério Público recorreu. Para mim já basta, meu senhor. Para mim já basta. Então, senhores senadores, por que eu estou aqui a apoiar o ministro? Eu me acho na obrigação, senador eleito pelo Amazonas, ex-vereador, daí o vício de linguagem ainda, né? Vim da Câmara de Manaus direto para cá. Eu me sinto, porque na campanha me perguntavam: você vai apoiar o ministro Moro, você vai apoiar a Lava Jato? E eu dizia que sim, porque era um pensamento meu de apoiar. Eu estou aqui cumprindo, e acima de tudo não querendo colocar em jogo as decisões do ex-ministro. Ele está aqui como ministro, mas eu não estou olhando para o senhor e vendo o senhor como ministro. Para mim é o ex-juiz que está aqui. O assunto que me trouxe aqui foram esses vazamentos, eu me recuso a saber do combate a isso, do combate àquilo. O ministro depois explica. Eu quero saber e dar minha opinião sobre essas acusações. Quando eu digo a mim, e eu não estou contestando quem pensa diferente, e reafirmo, para mim, o senhor continua merecedor. E eu peço só compreensão, porque eu vou dispensar a réplica, presidente. É só mais um. Eu vou dispensar a réplica, tá bom? Eu vou dispensar a réplica. Vou conceder. Vossa Excelência ainda tem mais 1 minuto e, portanto, mais 2 para concluir. Ok. Né? Por fim, eu quero falar da convicção dos amazonenses que me mandaram para cá. Foi quase 1 milhão de votos para um vereador. Se o senhor me perguntar se eu conheço 100 casas no Amazonas para visitar, não conheço. E tenho 1 milhão de votos, tenho a responsabilidade de dizer o que penso. Daí eu exaltar e louvar a democracia, Chico, porque me permite fazer isso. Amanhã estarei discordando do Major tranquilamente, mas hoje eu concordo com ele. Meu amigo Cajuru, com quem eu concordo quase sempre, né? E ontem tivemos alguma divergência. Por fim, eu estou convicto de que até aqui não houve nada, não houve nenhuma infração à lei. E por temer a anulação de condenações e por acreditar que temos que seguir em frente, deixa eu fazer uma afirmação. Eu não tenho perguntas a fazer, não tenho perguntas, o senhor não está na obrigação de me responder nada. A minha presença aqui nem é para defendê-lo também. A minha presença aqui, ex-juiz Sérgio Moro, era para apoiá-lo, apoiar o seu legado. Compete a mim, enquanto pessoa de bem, de tentar ser pessoa de bem, não estou chamando quem pensa ao contrário de não ser, defender esse legado. Eu sou assim. Ontem nós derrubamos o decreto do presidente, do armamento, e tive que enfrentar o meu eleitor que está xingando até agora. E hoje faço ao contrário. Eu estou aqui não para defendê-lo, não para tirar foto, apertação, nem conhecê-lo pessoalmente, mas eu estou aqui apoiando o seu legado. Presidente, eu dispenso a resposta e dispenso também minha réplica. Muito obrigado. Eu gostaria, senador, rapidamente de agradecer o apoio. Né? Eu acho que é importante, principalmente essa reflexão, né? Não só quanto
não tanto quanto ao passado, mas quanto ao presente e quanto ao futuro, né? Que tipo de país nós queremos construir? E nós queremos construir um país com menos impunidade para essa criminalidade mais grave, incluindo aí a grande corrupção. Nós não podemos aí jogar fora os avanços que tivemos nos últimos 5 anos com base em fantasias, especulações ou ataques de grupos criminosos hackers. Agradeço, Vossa Excelência, pelas considerações. Senador Major Olímpio. Senhora Presidente.